Olá a todos, eu me chamo Amanda Neme, sou gerente comercial de sustentabilidade do Biro Veritas. Estou aqui hoje com dois convidados especiais, iniciando mais um café com BV para gente, dentro do nosso ritual de toda a primeira sexta-feira do mês, a gente trazer um conteúdo, a gente trazer uma novidade ou alguma dúvida que o mercado costuma ter. E hoje a gente vai falar sobre gestão ESG. E falar um pouquinho do nosso selo BVSG, a gente tem um case aqui, que é o case da Petronet, e a gente tem aqui convidados especiais. Mas eu queria começar aqui com uma introdução um olhar assim do tema. O que é ESG? Porque tanta gente nos pergunta assim, poxa, mas eu, uma pequena empresa, eu acho que eu não estou pronto para uma gestão ESG, para uma certificação, como é que funciona? Então, a gente tem muito essa pergunta, essa dúvida do setor, das pequenas empresas, de como caminha, como que evolui, se o que eu faço hoje já é um pontapé inicial para isso. A gente sabe que tem bastante essas dúvidas do que significa a sigla, dentro da temática da sustentabilidade e como gerenciar os negócios para isso. Mas para começar aqui a conversa, a gente sempre gosta de trazer um pouquinho a visão do BV. E esse café com BV, ele tem esse olhar alinhado à missão empresarial da companhia. A gente é uma empresa que foca no atendimento ao B2B, às indústrias, às empresas, mas com olhar para a sociedade. Então, é o que a gente fala business to society. O nosso objetivo é realmente ajudar a sociedade a comprar produtos, a ter escolhas conscientes, a ajudar as companhias com essa confiança, essa transparência para um progresso responsável, que é realmente o caminho da sustentabilidade corporativa e da sociedade como um todo. E dentro dos nossos valores aqui, a gente frisa sempre os nossos absolutos, a nossa ética, o olhar de segurança e o controle financeiro. Isso está alinhado aqui dentro dos nossos portfólios, dentro das nossas ações e das nossas estratégias. E aqui para falar um pouquinho de cada um que vai estar aqui presente no nosso Café com BV, vou me apresentar brevemente. Novamente, eu sou Amanda Neme, eu tenho mestrado em sustentabilidade, MBA em gestão empresarial e sou engenheira química de formação e venho aí ao longo dos últimos 25 anos criando aí uma carreira tanto na área ambiental, na área industrial, quanto nos últimos 15 anos em projetos focados aí de sustentabilidade corporativa. Hoje eu estou na função de gerência comercial de sustentabilidade, então já que fica aqui meu contato, tem uma dúvida, quer entender mais, manda um e-mail, a gente conversa, a gente realmente ajuda, porque está dentro da nossa estratégia do BV ser um parceiro para os nossos clientes na trajetória da sustentabilidade empresarial. O Samuel Souza, quero agradecer aqui a sua presença, Samuel, e apresentá-lo brevemente. O Samuel é o diretor executivo de marketing e relacionamento da Petronet, integra aí a eficiência, a inovação, a cultura Customer Center, implementada em 2022, tem um foco muito direcionado à experiência, ao fluxo e ao atendimento ao cliente, lidera jornadas de transformação, já trabalhou aí em diversos conquistas e prêmios dentro da companhia. Hoje eles têm mais de 40 premiações e certificações nacionais, e uma delas que a gente vai dizer aqui é a nossa certificação do BVSG 360, e que realmente é uma grande referência para a gente, porque é a primeira no setor com a conquista desse selo, e também que mostrou uma trajetória muito grande aí de evolução ao longo do processo do nosso selo BVSG. Para fazer aqui o elo da parte técnica que regula e que coordena dentro do Bureau Veritas aqui esse protocolo, a Daniela Santarém é a nossa especialista, é uma profissional com mais de 10 anos também de experiência em gestão ambiental, com foco em sustentabilidade, é a nossa especialista também em economia circular, mas além disso ela também absorve aí diversas conhecimentos e especialidades, ela é auditora líder, tem experiência em implantação de sistemas de gestão, em sistemas ESG, em inventário de carbono, e aí não dá nem para falar todo o currículo porque é bem extenso aqui, né? Mas tem ampla experiência aqui, vai tirar as dúvidas técnicas que a gente tem e que a gente costuma ouvir de cliente. Esse é o nosso objetivo. Que o Café com o BV seja sempre uma troca rica, uma conversa, que tire dúvidas dos nossos clientes, que traga cases relevantes para a gente promover esse conhecimento e de realmente criar esse network aqui entre vocês. Bom, ESG ele é visto como o futuro dos negócios, né? A sigla realmente criou uma relevância muito grande, mas a gente sabe que ela está inserida dentro da sustentabilidade, né? A sustentabilidade como um todo, ela é um guarda-chuva grande, um tema extremamente amplo e que a gente fala que é o novo
plano de negócio, né? Não há empresa perene se não focar na sustentabilidade do seu negócio, não há realmente vida se a gente não focar em melhorar e atender aí os acordos mundiais para a gente evoluir e realmente ter atendimento às necessidades das gerações futuras. Então, dentro desse olhar estratégico, o BV criou uma área, e é uma área mais recente, uma área que tem uns 5 anos, mais ou menos, mas que já tem uma solidez aí de volume de projetos e de portfólio muito rica. O BV é muito conhecido por certificação, mas no universo de certificação, educação corporativa e auditoria de segunda parte, muitas demandas eram específicas de sustentabilidade, e aí a gente foi crescendo em portfólio, aprimorando soluções para que o nosso cliente realmente tivesse aquela demanda atendida, aquela dor atendida. Olha, Amanda, aqui, olha, o 14001 me atende muito bem, mas eu tenho uma demanda a mais, que a norma não contempla. Então, é isso a gente foi criando protocolos, criando soluções, criando ferramentas para trazer esse alicerce de realmente um progresso responsável dentro dos nossos clientes. Não vou aqui me estender na questão do portfólio, mas a gente gosta de frisar aqui que hoje a gente tem mais de 50 protocolos e soluções divididas em 6 eixos de atuação. O tema de finança sustentável, que é um tema importantíssimo, a gente acabou de passar pela COP30, a BV participou da COP30, vejam nossos canais, vocês vão ver, a nossa diretora participou de forma ativa. Financiamento climático é crucial, a gente valorar projetos de sustentabilidade é crucial também, então esse é o tema da finança. A gente tem o pilar de clima e descarbonização, que também é fundamental. Responsabilidade social corporativa, e quando a gente olha em responsabilidade social corporativa, está aqui o nosso selo BVSG, que é um selo focado nessa gestão estratégica social corporativa da companhia. Temos um eixo focado em cadeia de valor, aqui a gente tem projetos customizados, desde a rastreabilidade da cadeia, até auditorias socioambientais, auditorias ESG, análise de ciclo de vida, certificações, é uma gama específica de certificações da sustentabilidade, como rastreabilidade de óleo de palma, de soja, como a Zero Waste, que é uma certificação muito associada a 14001. Aliás, a gente teve um café com bebê sobre a Zero Waste. Quem tiver dúvidas ou já quiser saber um pouco mais, veja no nosso YouTube que vocês vão ver a transmissão e a gravação desse café com bebê. E por último, mas não menos importante, é um tema extremamente relevante e de alto impacto, geração de valor de impacto para o Brasil, é a natureza e biodiversidade, né? A gente tem um país rico em biodiversidade, mas a gente tem que saber utilizar com inteligência, preservar, conservar. Então, esse é um tema também que está muito hoje na discussão da sustentabilidade empresarial. Bom, mas qual é o tema de hoje? O que a gente vai debater? O que eu vou aqui direcionar aqui de conversa aqui com quem está participando? A gente vai falar com esse olhar de ESG, o futuro dos negócios. Então, a gente tem o objetivo aqui, nessa conversa, nessa troca, desmistificar um pouco o que é o ESG, esse olhar de sustentabilidade e ESG, eles estão inseridos dentro da grande guarda-chuva da sustentabilidade, o quanto essa importância para a competitividade e resiliência dos negócios, esse valor compartilhado, quando a gente começa a realmente direcionar esforços para uma gestão ESG, a gente vê a necessidade de engajar a cadeia, de envolver os stakeholders, que é um termo muito conhecido aí dentro da sustentabilidade, que são as partes interessadas, né? O cliente, as associações de classe, as comunidades de entorno. E isso faz o quê? Geração de valor, impacto positivo, né? E aí a gente vai falar do case da Petronet, que hoje, né, a gente vai aqui prestigiar e até apresentar a placa que diz que ele acabou de passar pelo processo de auditoria, de verificação e conquistou aí o selo protagonista, que realmente é um diferencial muito grande, né? Bom, não preciso explicar muito sobre a sigla, acho que a sigla todo mundo sabe que ela é um olhar que começou até muito mais focado na introdução aí de índices financeiros, para que não só olhasse a parte econômica, mas que olhasse o ambiental e o social e que tinha que ter uma governança clara sobre essa agenda. A governança empresarial ela tem que ser clara para que isso realmente ocorra dentro do fluxo da gestão dos negócios. E a gente sabe que é irreversível o tema. No passado a gente ainda falava, isso é uma coisa focada, é um modismo, mas não é bem assim. A gente sabe o quanto é importante, a gente vê o quanto empresas que focam realmente no tema
crescem, evoluem, então hoje a gente tem realmente essa necessidade, o mercado cobra, os clientes pedem informações com maior clareza, e a gente já sabe, a empresa que começa a mergulhar, ela percebe o quanto é importante na gestão sustentável dela para o seu futuro, ela focar na sua inovação, na sua eficiência produtiva, na sua descarbonização, para que ela realmente tenha perenidade do negócio. Então, é irreversível, é um processo aí de crescimento e de maturidade, de melhoria contínua, e então é com esse foco que a gente desenvolveu o BVSG, que é um selo do Bureau Veritas focado na gestão ESG e na maturidade da companhia. Ele também está alinhado aos três pilares do ambiental, do governança e do social. Aqui a gente apresenta nos slides os principais temas que a gente mergulha dentro desse checklist, dentro dessa análise do programa, tá? E aí você pode perguntar, tá, mas vocês basearam como? A gente construiu isso com base nas principais referências e normas globais ESG do mercado, né? Normas ISO, a PR 2030, né? A BNT 2030, MSCI, SASB, Sistema B, GRI, Instituto Ethos, o ISE da B3 e referências aí do Pacto Global, dos 10 princípios do Pacto Global. Então, isso são referências de entrada, foram referências de entrada para o desenvolvimento do checklist, para o desenvolvimento do programa. E ele funciona fazendo esse diagnóstico de maturidade, caminhando aí num processo de plano de melhoria, para que passe um processo contínuo de crescimento, trazendo ali, demonstrando ali a transparência e credibilidade. Então, por que que o BV criou e da onde surgiu isso? É muito comum a gente ouvir de clientes nossos, poxa, eu estou bem, eu sei que eu estou bem, eu sei que eu tenho aqui um plano de ação, que eu tenho que caminhar, lógico, há muita coisa ainda a ser feita, mas eu não tenho uma forma de trazer com clareza para o cliente, para o mercado, uma rotulagem, um selo que me diga, olha, eu estou assim, eu tenho esse processo, olha, eu tenho esse plano de ação e atuação no minha gestão ESG. Então, foi com esse olhar que a gente criou o selo e com o olhar de melhoria contínua e de progresso da companhia. Então, aqui a gente tem um avanço e níveis de maturidade dentro da companhia. Vai desde o nível 1 de conformidade, requisitos legais, estruturante, eficiente e engajado, até o nível 5, que são empresas referências, né? Então, aqui são lideranças setoriais e que é o nosso nível de protagonismo que a Petronet está. Então, queria agradecer o Samuel e parabenizar pela conquista. Aqui a gente mostra aqui a placa aqui de referência da verificação do selo BVSG 360, que logo mais estará nas mãos da empresa para sua divulgação pública também. A Petronet alcançou aí, atingiu a marca superior a 90% dentro do programa e o nível 5 de maturidade, né? Então, quero mais uma vez agradecer, vou parar de compartilhar aqui, acho que eu já me estendi, eu sempre acabo me empolgando um pouco, porque o tema é interessante, né? A gente que é da área, a gente gosta, mas eu queria começar agora a direcionar a palavra aos nossos convidados aqui, aos nossos especialistas. E para começar essa rica conversa, Daniela, a gente escuta muito da turma, poxa, mas o que é o ESG? Eu, pessoa, faço alguma coisa no dia a dia que seja atrelado à sigla? A minha empresa é pequena, a gente atende bastante empresa pequena no BV. O BV tem uma riqueza muito grande, porque a gente atende diversos níveis de maturidade, de tamanho de porte de empresa e de segmento. E aí a empresa nos pergunta, mas eu não sei se de verdade eu faço algo no ESG, né? Fala um pouquinho, tira essa Uhum. dúvida das companhias. O que é o ESG e o que são práticas que uma empresa já faz e que é visto como uma gestão ESG? Legal. Bom, primeiramente, prazer, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje, principalmente com a presença aí do Samuel e da Amanda, profissionais de peso aqui no nosso Café com BV. E é isso que você comentou, Amanda. Quando a gente fala de ESG, muita gente pensa, né, que envolve grandes projetos, consultorias complexas, né, investimento muito alto também, inclusive, mas não é nada disso, né? Na prática, a imensa maioria das empresas ela já faz o ESG sem perceber, na verdade. E isso é muito interessante, né? Porque normalmente aquilo que elas fazem simplesmente para trabalhar melhor, para ser mais eficiente, já é ESG. Então, por exemplo, quando a empresa organiza controle de resíduos, separa materiais recicláveis, reduz desperdício,
ela já está fazendo ações do pilar ambiental. Quando ela treina colaboradores, né, cuida da segurança do trabalho, faz integração com funcionários novos, né, isso é o pilar social sendo atendido. E no pilar governança também, né, quando ela documenta processos, define responsabilidades, mantém políticas atualizadas, isso já está cumprindo o pilar de governança. Então, a base, né, do ESG não vem de grandes investimentos, ela vem realmente de rotina, de organização, principalmente, né, e de pequenas melhorias que as empresas fazem todos os dias já, que elas já estão acostumadas a fazer para tornar o processo mais eficiente. Então, o que muda, né, quando a gente olha com a lente do ESG, é que tudo isso passa de ser um processo interno para se tornar uma estratégia um pouco mais ampla. Então, acho que esse que é o caminho. Excelente, maravilha. Você comentou exatamente nisso, né? O progresso da maturidade, que o próprio selo Exato. tem o intuito de promover dentro da companhia, né? Uhum. E que as empresas já, às vezes, já até caminham, mas não sabem dizer como que eu estou, qual é meu gap. Então, isso que é importante, Exato. né? Legal. Isso. Samuel, na Petronet vocês são referência hoje, mas a gente sabe que é um caminho, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. E a gente tem muita empresa que fala assim: poxa, mas aquela empresa de referência, quando será que foi o despertar? Qual foi o momento de despertar e dizer, eu preciso focar, olhar isso de dentro para fora? Puxa, a gente precisa montar e deixar mais claro para o mercado o ESG, deixar público, se comunicar ao mercado de uma maneira mais clara. Quando que foi o despertar e como que aconteceu aí essa trajetória, esse caminho do ESG, da gestão ESG dentro da Petronet? Bom dia, Amanda. Bom dia, Daniela. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com toda a audiência do Café com BV. Eu vou contar essa história, tentar ser o mais sucinto possível para a gente poder avançar em outras perguntas, né? Então, primeiro, deixa eu apresentar quem é a Petronect, né? A Petronect hoje é o portal de compras da Petrobras. Não sei se toda a sua audiência tem noção do que é isso, né? Para poder as pessoas entenderem. Então, nós somos uma empresa de tecnologia que provê uma solução eletrônica para transações de compras da Petrobras. Então, tudo que a Petrobras compra hoje no Brasil, no mundo e etc., é transacionado pelo nosso portal. Eu vou fazer uma analogia aqui para poder ficar mais simples. É como se nós fôssemos o iFood da Petrobras. Ao contrário, né? Então, assim, você abre lá o iFood e vê centenas de ofertas de coisas que você quer comer. No caso aqui, a Petrobras entra lá e coloca todas as coisas que ela quer comprar. E, pelo outro lado, nós temos os fornecedores cadastrados e habilitados na Petrobras para que esses possam dar preços e fornecer, consequentemente, os produtos da Petrobras, aqueles que se sagrarem vencedores nos processos de compra da Petrobras. Então, essa é a Petronect. Nosso ecossistema hoje tem em torno de 140 mil empresas cadastradas. Nós temos mais ou menos 10 mil usuários Petrobras que utilizam o nosso portal diariamente para desempenhar as suas atividades, sejam contratar, assinar contratos e etc. E nós transacionamos no último ano 269 bilhões de reais. Esse é o valor de face dos contratos que a Petrobras celebrou com o mercado. Esse não é um investimento necessariamente dela, porque muitos contratos se perduram por anos, ok? E em 80 mil oportunidades. Então, só para a gente ter uma dimensão do tamanho disso, 269 bilhões de reais a valores do ano passado é 1,5% do PIB que a gente transacionou no portal, e é um ambiente altamente controlado, é um ambiente altamente exposto, porque a gente está falando em contratações da maior empresa do Brasil, uma empresa pública, regulada e etc. Bem, essa é a Petronect. E aí, por que a Petronect pensou em ser ESG, né? Tudo começa com a história do nosso propósito. Então, em 2020, a gente fez um replanejamento estratégico e a gente pactuou um novo propósito, onde a gente queria oferecer a melhor experiência e ser reconhecido por isso. Então, para quem a gente queria oferecer a melhor experiência? Para os nossos clientes, para os nossos empregados, para a sociedade, para os nossos sócios. E aí abre-se parêntese, né? Quem são os sócios desse portal, Samuel? Hoje os nossos sócios são a própria Petrobras, a SAP e a Accenture. Quem são os clientes desse portal? Essencialmente e exclusivamente pelo lado da compra, o sistema Petrobras, Petrobras e suas empresas, Transpetro e outras empresas mais, e os fornecedores da Petrobras. E quem é o nosso time? São os empregados que mantêm esse ecossistema de pé. E a sociedade de forma geral. Então, a gente queria, de fato, oferecer a melhor experiência para todo esse público. Então, baseado nesse propósito, e como a Daniela falou, e aí eu vou fazer um parêntese rápido aqui, ESG
foi forjado pelo Kofi Annan, né? Quem cuida ganha. Então, se a gente cuidar, todo mundo ganha. Ele disse isso lá atrás, em 2002, se eu não estiver errado aqui na data, mas quem cuida ganha. Então, a gente já fazia muita coisa. Nós tínhamos uma governança muito robusta, nós tínhamos uma preocupação com os nossos empregados muito robustas. E aí, vamos validar se isso tem sentido? Se o que a gente está fazendo está aderente às melhores práticas? Então, foi daí que surgiu. Porque quem cuida ganha. E a gente com certeza já cuidava, e com certeza muitas empresas no Brasil já cuidam. E aí a nossa surpresa, e aí o seu processo é muito interessante, o processo do BV é muito interessante, porque tem uma pesquisa de aderência. E aí veio a pesquisa de aderência, que a gente preenche um auto-questionário, né? Autodeclaratório. São 380 questões, tá, gente? Não é fácil, não, só para deixar para vocês aqui claro. É um trabalho, é esforço. E a gente respondeu as 380 questões e mandamos. E aí, quando veio a resposta automática no primeiro diagnóstico, a gente está com 80 e poucos. 80 e poucos pontos, a gente é 4. Pode chamar o auditor. Aí veio o auditor e a gente descobriu que a coisa não era bem assim, mas a gente segue discutindo para poder explicar como é que a gente transeguiu nessa jornada. Obrigado, Amanda. Acho que a introdução é Legal, essa. excelente, Samuel. Não assusta a turma, mas é assim mesmo, gente. Brincadeira à parte, a gente tem essa pré-autoavaliação. E é muito comum, né? E que esse é o objetivo do BVSG. A gente acha, poxa, eu fiz isso, então eu acho que está ok nessa resposta. Eu digo sim, mas o auditor, com uma expertise mais ampliada, ele vai fazer o diagnóstico, e aí o objetivo é realmente ele criar aquele plano de ação, né? Mas excelente, maravilha a sua fala inicial. A Petronet, né? Lógico, o BV sabe muito bem, o BV é um dos fornecedores também que está dentro da plataforma da Petronet, conhece a estrutura de vocês. E o que a gente gostaria até de questionar, Samuel, que é uma pergunta que muita gente faz, você já deixou claro que o interesse de vocês foi entender, será que a minha gestão que está implantada, como que ela está em nível de maturidade? Né? E a gente sabe que muitos clientes nos perguntam até, mas isso é demanda de mercado? Investidor cobra? Isso faz diferença para se posicionar, né, dentro da publicação? Então, eu queria te questionar, além da necessidade aí do interesse interno, houve demanda de cliente ou de investidores ou do próprio grupo Petrobras solicitando aí essa evolução mais transparente de como estava a gestão? Olha, no nosso caso, a demanda interna foi alinhada ao propósito. Mas isso com certeza trouxe outros ganhos para nós. A gente passou a ser referência, a gente ganhou 3 prêmios com o nosso case de jornada ESG, isso motivou mais o time. Eu não posso dizer para você que eu fiz mais negócio, porque hoje eu estou limitado ao meu cliente chamado Petrobras e ao universo dos seus fornecedores. Mas nos fóruns em que a gente vai, a gente percebe claramente que outras empresas que passaram por essa jornada alcançaram resultados parecidos com o nosso no cerne central. E qual é o cerne central? As suas pessoas. Pessoas mais engajadas, pessoas mais produtivas, baixa do absenteísmo. E aí, para empresas que têm potencial de crescimento, de avanço sobre o mercado, isso faz toda a diferença. Como é que nós medimos isso? Nós nos tornamos mais eficientes internamente. Então, uma cultura ESG, uma cultura que preconiza a análise do processo ESG, que diminui os riscos internos, por exemplo, torna-se mais eficiente. Então, traz mais resultado. Então, nós usamos o ESG para nos tornarmos mais eficientes e não para fazermos mais negócios ou termos mais exposição ou conseguirmos empréstimos, não. Com a cultura ESG, com a implementação da cultura e da rotina ESG, nós conseguimos nos tornar mais eficientes. Porque o seu modelo de pensar, o seu modelo de fazer passa a ser ESG. Então, você consegue, com isso, mais eficiência em coisas que você não necessariamente vai conseguir medir. Você não vai ter uma medição imediata, eu consegui um retorno imediato. Não, ele vai tocar em diversos pontos onde o ganho sistêmico, o ganho holístico do processo, você consegue medir sim depois nos indicadores de topo e etc. Então, não é muito simples. Então, quem acha que vai começar uma jornada ESG e vai ter um resultado imediato, eu digo mais ou menos que é como uma reeducação alimentar. Não vou falar de dieta, tá? Então, você começa uma reeducação alimentar. Não necessariamente você vai diminuir o seu peso, mas você vai melhorar o seu indicador de sangue, vai melhorar a sua disposição. Então, você vai ter uma melhora no sistema que você não vai saber nem por quê, mas foi por causa daquela mudança de educação que você fez, de mindset, que você teve uma melhora na sua vida. Então, o ESG também cumpre essa função. Então, claro, precisa ter indicadores que balizem o investimento? Precisam. E para nós, o que a gente mediu foi a satisfação do cliente e a melhoria da eficiência dos nossos processos. Foram esses.
Outras empresas pegam o ESG e medem avanços sobre o mercado, melhores taxas de empréstimo. Tem uma série de indicadores aí que as pessoas podem medir. Mas para nós foi esse o modelo. E serve para todo mundo, tá, Amanda? Porque quem não quer ser mais eficiente? Sem Quem não dúvida. quer ter empregados mais satisfeitos? Sim, é crucial para todo mundo, né? E acho que é bem o que você comentou, Samuel, muito legal. A gente sabe que a jornada ESG ela tem um processo de capacitação e de engajamento. E isso promove realmente uma interação maior interna, né? Uma capacitação dos colaboradores. Então, eu vou até direcionar já a sua fala, a pergunta aí para a Daniela, porque a gente escuta de muita empresa pequena, não, ESG, sustentabilidade é coisa de empresa gigante, de empresa grande. Não, todas as empresas são feitas com pessoas, todas as empresas têm carências e necessidades de evoluir na sua gestão interna, né? Mas me fala, Daniela, na sua experiência, no seu dia a dia aí dentro das companhias, aplicando ali o nosso modelo ESG e os nossos protocolos de consultoria de sustentabilidade, como uma empresa tem que começar para organizar essas iniciativas? Muitas vezes ela não sabe ainda como começar. Quais são as dicas que você daria aqui para as companhias que estão nos escutando, né? Além que eu já vou falar assim, não fiquem com receio do BVSG. BVSG tá para ajudá-los, viu? Então isso já é uma ferramenta de contribuição. Mas eu queria que você desse essa dica para quem está acompanhando aqui. Uhum. Acho que esse é um ponto muito importante, Amanda, porque a maior parte das empresas constituídas no Brasil são pequenas, né? E essas empresas menores, na verdade, elas têm uma vantagem que é a simplicidade. Elas já fazem muita coisa na prática, né? Mas falta, às vezes, nomear o processo, registrar, organizar, ter indicadores. Aquilo acontece de fato, mas não é organizado, né? Não tem uma rotina definida. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer um diagnóstico mesmo, é olhar objetivamente e se perguntar o que, que eu já faço hoje em dia. Né? Então, olhar os processos, as rotinas, os controles, né? Perceber se já monitora, por exemplo, o consumo de água, se já faz treinamento de segurança, por exemplo, para os colaboradores, né? Se já separa os resíduos, se cobra documentação de fornecedores. Então, é parar para realmente fazer esse diagnóstico como um todo do que já acontece na empresa. Depois disso, tem que priorizar as atividades, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E nem precisa. Então, acho que o importante é estruturar o que já tem, né? Então, criar responsáveis, estabelecer indicadores para o que já é feito, né? Colocar no papel mesmo, o que antes só estava na cabeça das pessoas. Então, e tem em mente, né, que o ESG, ele é escalável, né? Então, uma empresa pequena, ele pode começar com metas pequenas mesmo, né? E processos simples, indicadores básicos também. O fundamental é ter consistência, né, ter continuidade e ter coerência. Aí o resto, a evolução é natural. Legal, excelente. Ter coerência com o negócio, né, Dani, como você mencionou, e Exato. como o Samuel mencionou, ele citou alguns indicadores que para a Petronet é importante. A gente sabe que tem setores que outros indicadores são extremamente relevantes, né, como o volume de água que consome, como questão de resíduos, né, como o volume de um combustível que emite carbono, e assim a gente vai abrindo aqui o tema técnico do ESG. Mas Ô, eu queria Amanda, fazer um elo da... Pode só quero falar, fazer um Samuel. parêntese antes. Vocês falaram sobre empresa Pode fazer. pequena, né? Sobre o critério econômico do Brasil, a Petronet é uma empresa média, tá? E sobre o critério de quantidade de empregados, nós somos uma empresa pequena. Só para dizer para todo Uhum. mundo, a gente está aqui hoje, a gente opera para um cliente chamado Petrobras, mas a gente é uma empresa pequena. Hoje nós somos na Petronet 70 empregados. Quando nós Tá começamos bem. essa jornada, nós éramos 49. Então, assim, foi uma empresa de 49 empregados que na primeira rodada ESG atingiu o nível 4, porque a gente já sabia que a gente fazia muita coisa. Então, assim, os Hum. desafios para avançar para o nível 5 foram esses que, como a Dani falou, né, é continuidade, né? Então, a gente diz que a jornada ESG é muito simples. Cada dia menos perto cada dia mais longe do início e menos perto do fim. Então, a gente tem que continuar caminhando, não adianta. É Não caminhando que pode se faz o parar. caminho. Então, a gente tem que É sem continuar fim, é caminhando. uma jornada sem fim, É. até porque os temas É vão se isso. criando, né, informações novas, protocolos novos, regulações, né? É um processo realmente contínuo. E aí o que a gente viu é que a gente caminhava em várias frentes. Ah, eu caminho nessa frente, caminho naquela outra frente, caminho naquela outra frente. Quando você traz tudo para o pacote ESG, fica mais fácil de você caminhar. E aí, coisas que eventualmente você estava perdendo energia,
começa a se reenergizar e você consegue manter naquela linha do ESG ali, naquela trilha do ESG. Então, com certeza, muitas empresas, para existirem no Brasil de forma correta, já têm uma prática ESG inserida. Então, se a empresa existe, ela faz balanço. Ok, faço balanço. Mas como é que eu melhoro o meu balanço para poder ter uma nota melhor no ESG? A Dani falou sobre controlar a água. Tem diversas empresas no Brasil que devem controlar a conta de luz e água, porque isso muda o resultado dela no fim do mês. Então, quando eu trago isso e boto dentro desse guarda-chuva ESG, fica mais fácil da gente fazer essa gestão. Fica mais fácil da gente direcionar essa gestão. E aí o resultado aparece, entendeu? Então, é uma grande ferramenta de gestão para alavancar resultado. É isso. Sim. Excelente, muito bom, Samuel. Quer comentar, Dani? Não, acho que é isso mesmo. O Samuel trouxe um exemplo prático, né, de como o Uhum. ESG realmente funciona e até em empresas pequenas, né? Então, justamente é isso, é organizar o que já tem, né? Colocar tudo numa direção só. Uhum. Eu vou aproveitar que a Dinaira comentou num tema que é uma questão crítica, a gente sabe que não é tão fácil quando a gente fala nível um conformidade regulatória, conformidade em requisitos mínimos. Até porque a gente tem uma grande complexidade aí de legislações ambientais, municipais, federais, estaduais, e dependendo da complexidade ou do segmento ali, aquilo ali se torna ainda mais complexo. Mas eu gostaria de direcionar a palavra para o Samuel, eu sei que vocês têm um perfil de empresa que tem menos passivo, porque não é uma indústria, mas é uma plataforma, tem uma grande relevância ali, e também tem questões de conformidade, segurança dos dados, né, rastreabilidade da informação, tudo mais. Me fala, Samuel, como é que foi, e se isso foi um grande desafio para vocês, a questão de conformidades básicas, e também do tema que a gente sabe que gestão ESG precisa de engajamento da cadeia de valores, né, de partes interessadas ali próximos, de clientes, de fornecedores e de parceiros, como no caso de vocês, aí grandes parceiros como a Petrobras. Como é que foi essa jornada? Houve grandes desafios nesse engajamento da cadeia de valor? Conta um pouco sobre isso, Samuel. A gente hoje tem a oportunidade de trabalhar com empresas que estão desde pequenas empresas, né, até grandes empresas. E aí, as grandes empresas, a gente recebe muito mais do que a gente dá. E eu vou dar esse exemplo. Quando a gente olha para a Petrobras como cliente, ela tem uma estrutura de ASG muito robusta. Mas quando eu olho lá dentro da ABNT 2030, que é a grande orientadora desse processo e validadora das questões que a BV traz, diz lá que eu preciso desenvolver o meu consumidor, o meu fornecedor local. E aí eu fico baseado no centro do Rio de Janeiro, com um escritório único. Quem é o meu fornecedor local, né? E aí a gente olhou e falou assim, pô, tem uma gráfica aqui na esquina que a gente pede muita coisa para eles. Ele é o nosso fornecedor local. Então vamos desenvolver ele. Vamos lá olhar como é que ele faz o descarte do material dele. Vamos ver como é que ele pode ajudar numa cadeia mais eficiente. E aí a gente falou, pô, mas faz sentido isso? Cara, se não fizer sentido isso, não faz sentido a gente seguir com a agenda ESG. Então vamos lá conversar com ela. Ela é o nosso consumidor, ela é o nosso fornecedor local. Então vamos entender quem são os nossos fornecedores locais para ver como é que a gente chega nessas pessoas. Então, esse foi um desafio que a gente resolveu com criatividade. Mas de todos os desafios que a gente teve, Amanda, de todos os desafios dessa jornada, o mais difícil para nós foi o inventário de emissão de gases. Quando veio lá, a gente era meio curioso e meio leigo, a gente botou assim, não se aplica, não se aplica, não se aplica, não se aplica. Escopo 2, escopo não se aplica. A gente não é indústria, a gente não emite gases, se aplica. E aí, quando veio a resposta do diagnóstico, falou assim: ó, isso aqui se aplica, isso aqui se aplica, isso aqui se aplica, isso aqui se aplica. E a gente falou: cacete, agora como é que eu vou fazer? Se para fazer a certificação eu preciso fazer inventário. E aí, mais uma vez, é criatividade, né? Uma empresa pequena, como é que resolve isso? Né? A gente começou a fazer orçamento para inventário de gases. Era um negócio que custava mais do que o projeto de certificação da ESG. Falou, cara, não vai dar certo isso. Como é que a gente vai fazer inventário de gases? Não é possível que não exista outro jeito. E a saída que a gente deu, a gente encontrou uma empresa júnior da engenharia ambiental da UFRJ, que empresas júnior são empresas que funcionam dentro da universidade, que fazem consultoria, supervisionada por um profissional técnico, que era o professor orientador da faculdade, e eles fizeram o nosso inventário. Infinitamente mais barato do que o que existia de prateleira no mercado, mas necessariamente consistente e eficiente para o que a gente precisava, que era a realidade do nosso negócio, que era cálculo de deslocamento, pessoas indo ao escritório, cálculo da energia gasta na casa das pessoas, cálculo da energia gasta. Então, assim, eu não tinha um inventário para fazer de indústria, porque não tem indústria.
Então, esse foi o principal desafio, a gente conseguiu sair com uma saída criativa, e aí a gente conseguiu esse primeiro resultado. Depois disso, a gente foi melhorando, e assim, vou dizer para você, hoje a gente calcula, a gente, há 2 anos, 2 ou 3 anos, eu não vou me lembrar agora, desculpa, a gente é net zero. Tudo que a gente emite, a gente compensa. E eu vou te dizer, 85% das nossas emissões são provenientes de viagens aéreas, porque a gente viaja muito. Então, a gente vai lá e compensa, não com crédito de carbono. Hoje a gente compra árvore através de institutos que vendem as árvores e a gente compensa. A gente chegou a um ponto, troço simples, ninguém pesa o lixo no escritório. A gente passou a pesar o lixo. A gente tem lá uma funcionária, que é a nossa colaboradora, que participa conosco, que vai lá e pesa o lixo. A gente tem uma tabela, um troço simples. Já estava na rotina dela tirar o lixo. A gente só concluiu um step, pesa o lixo. E com isso a gente consegue saber quanto a gente está gerando de resíduo, consequentemente fazer um melhor inventário de carbono. Então, assim, o principal desafio que a gente teve foi esse. As outras áreas eram coisas que a gente já tinha muito robusta e os clientes eram muito robustos. E para a cadeia, a gente olhou para a cadeia e falou assim: como é que eu desenvolvo esse cara que não tem, que é menor do que eu? A gente foi e começou a trabalhar com soluções criativas, cartilha, orientação e etc. Foi isso. E esse trabalho, né, de olhar a cadeia, os fornecedores locais e formar os menores, é uma coisa assim fantástica, né? É um resultado fantástico que tanto vocês trazem como uma educação ambiental que você promoveu ali dentro do seu entorno, quanto para aquela gráfica começar a entender aquele passivo que ela também tem, né? O BV trabalha muito também com fornecedores pequenos, com clientes pequenos que a gente audita dentro de grandes companhias que falam, eu preciso chegar no pequeno, é uma corresponsabilidade minha, eu preciso olhar para fora, né? E fazer essa análise. Samuel, adorei suas falas, porque realmente são temas que a gente acaba, às vezes, deixando de lado ou achando que não, mas isso aqui é parte importante da minha gestão. Sim, eu sou corresponsável, o que eu compro, seja de um pequeno, seja de um grande, eu estou sendo corresponsável por aquele movimento, né, e aquele impacto que aquilo pode gerar. Então, adorei teu comentário aí da gráfica, a referência aí do seu exemplo, porque isso traz muita clareza aqui para a relevância ali do olhar para fora. E com essa visão do olhar para fora, a gente fala muito isso dentro de sustentabilidade, que é importante entender o impacto que a gente gera, né, na sociedade, o impacto que os nossos fornecedores geram, então olhar para fora das paredes. Mas uma das coisas que eu vou direcionar aqui a palavra para a Daniela também cuida e trabalha dentro da área de finanças sustentáveis, e a gente sabe que ESG e trazer essa credibilidade, as informações de como que você gerencia seu resíduo, de como você gerencia sua cadeia de valor, minimizar os riscos, como o Samuel falou, né, são fundamentais hoje para pegar um crédito num banco, para se ter uma referência, preencher uma declaração de fornecedor, né, para o mercado. Mas eu queria que você desse uma clareza maior para o público que está aqui acompanhando. As empresas são cobradas disso quando para um banco? Como é que está o sistema financeiro? Como é que está a grande demanda ali de cobrança para você obter um crédito ou para você conseguir realmente uma vantagem no mercado, uma valoração de imagem? Uhum. Hoje em dia, quando um banco ou um investidor, né, seja ele qual for, analisa uma empresa, ele não está mais olhando números de balanço ou garantias que a empresa oferece apenas, né? Hoje o foco ele está bem voltado para a exposição ao risco, e isso inclui aspectos ESG, né, ambientais, sociais e de governança. Então, uma empresa que ela não possui uma governança muito clara, processos bem definidos, né? Se ela não tem esse controle da organização sobre os seus impactos ambientais, sociais, ela acaba transmitindo uma imagem de desorganização ou fragilidade, né? E isso acaba expondo o investidor ao risco. Então, traz uma percepção realmente de que isso acaba dificultando o acesso, né, a créditos, a condições menos favoráveis, por justamente aumentar o risco, né, do negócio. Então, por outro lado, né, empresas que demonstram que têm um ESG bem estruturado, elas comunicam que são estáveis, né, que elas têm uma previsibilidade do futuro também e que elas têm um controle não só dos seus processos, mas da sua cadeia de valor, né, como um todo. Então, isso acaba transmitindo confiança, reduz o risco, né, que é percebido, o que para o mercado financeiro significa, com certeza, maior acesso a crédito, mais taxas mais competitivas, né,
melhores oportunidades de captação. A própria Bolsa de Valores tem o ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que avalia também essas questões, o nível de ESG das empresas para poder facilitar o crédito. Então, realmente, o ESG deixou de ser um diferencial, principalmente para os bancos e para os investidores, deixou de ser é bom se tiver, mas se não tiver, tá tudo bem também. Então, hoje em dia, é um indicador realmente concreto de qualidade de gestão. Então, não é só uma tendência de mercado ou um discurso de marketing, é um critério técnico mesmo e objetivo, utilizado na tomada de decisão mesmo pelas instituições financeiras e pelos investidores. Legal, Dani, ótimo. Muito obrigada aí pela resposta. Eu vou fazer aqui uma paradinha nas perguntas e vou responder algumas dúvidas que vieram aqui. Uma delas, já agradeço, Samuel, por ter respondido aqui, mas acho que eu vou frisar que acho que é legal a gente deixar claro aqui para os demais que estão ouvindo. A Gislaine questionou como que ele apresentou ali aquela prática de evidenciou as ações do ESG da Petronet, se foram feitos procedimentos, se ele implantou sistemas, softwares. E o Samuel respondeu, se quiser fazer mais comentários a respeito, Samuel, sobre que ele começou com uma tabela em Excel, com pastas na rede, compartilhada com a equipe, mostrando evidências, e ali sim foi evoluindo hoje para um sistema, né? Então, acho que Foi o que a isso. gente estava disperso, né? As coisas estavam dispersas. Exato. Onde é que está o balanço? Está lá na contabilidade. Onde é que está o controle da conta de água? Está lá no contas a pagar. Porque uma das coisas é, você demonstrou a redução no consumo de energia nos últimos 12 meses? A gente não sabia disso, Uhum. estava lá no contas a pagar. Então a gente precisou trazer tudo para um lugar único para poder apresentar essa evidência, né? Muito legal, Samuel, é ótimo. E eu fiz esse comentário porque tem uma outra pergunta aberta, eu chamei sobre essa pergunta, e ela se conecta com o tema aqui, né? Então, o Fábio Lopes perguntou qual a diferença da ISO 14001 e ESG. Tem uma grande diferença conceitual, mas tem uma grande vantagem, e eu queria que a Daniela respondesse para a gente, o Samuel também complementasse, né? Uma empresa que já tem 14001, ela já tem uma gestão ambiental, então ela já tem procedimentos, ela já tem uma série de itens do ambiental ali sendo gerido. Daniela, você pode pontuar um pouco melhor, com maior clareza e técnica, a diferença de uma 14001 e uma gestão ESG? Sim. A ISO 14000, ela é uma certificação, né? Ela é uma norma internacional, na verdade, que ela é certificável e ela define como que uma empresa ela deve gerir os seus aspectos e impactos ambientais. Então, ela já cria ali um sistema de gestão ambiental, ela documenta o que a empresa já possui, né? Mas focado no critério E, né? No ambiental do ESG. Então, ela traz aí toda essa organização de processos que a gente já precisa para o ESG. Mas o ESG não é só questões ambientais, né? Então, acho que a empresa que tem uma ISO 14000, ela já facilita muito a organização para se possuir, né, um ESG bem implementado e é um grandíssimo passo, mas o ESG, se for ver bem, ele é um conjunto de práticas, né? Ele é bem mais amplo, ele é mais estratégico e voltado para a reputação, transparência, né? Criação de valor realmente do negócio. Então, a ISO 14000 ela ajuda a organizar principalmente o pilar ambiental e se já tiver uma ISO 14000 implementada, já é meio caminho andado aí para um ESG bem definido. Legal, ótimo. Sem dúvida, né? Já ajuda bastante no tripé, Uhum. no olhar do ambiental, mas ainda falta o social e às vezes ainda carece um pouquinho mais do governança, né? Samuel, vou te fazer uma Esse é um pergunta aqui. esse é um ponto interessante, né? Só rapidamente, né? Hoje, Uhum, o ser ESG no Brasil é basicamente autodeclaratório, né? Então, assim, uhum, a gente busca uma acreditação na BV para entender que o tá. sistema como um todo, o E, o S e o G, estão aderentes à norma. Mas muita gente diz que é ESG no Brasil porque tem uma 14001. Muita gente diz que é ESG no Bom, Brasil porque tem só uma 45001. Então, assim, isso são partes. É claro que se você tiver todo o conjunto das normas nos três pilares, você com certeza vai ser ESG, mas você precisa acreditar. Alguém precisa passar lá e dar uma acreditação. Não, realmente o seu modelo de gestão é ESG. E foi o que a gente procurou.
antes da gente virar público e dizer assim, ah, não, a gente acredita que a gente é ESG porque a gente tem isso ou aquilo outro, a gente buscou a acreditação. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que todas as empresas deveriam se dar. É claro, você tem que começar por algum lugar. É um tema tão complexo e tão amplo que você tem que começar por algum lugar. Algumas empresas começam pelo ambiental, desculpa, outras pelo social, outras pela governança, mas, no fim, essas três coisas têm que estar em equilíbrio. Porque se você não tiver o Exatamente. equilíbrio dessas três coisas, você possivelmente vai estar pendendo para um lado e vai estar deixando as outras duas descobertas. E ser ESG Sem é dúvida. trabalhar nesse equilíbrio. Você ia fazer uma pergunta, Amanda, desculpa. Muito bem pontuado, Samuel. É importantíssimo e a gente sabe que o mercado hoje cobra transparência, né? Credibilidade nas suas declarações, na sua comunicação. Uma empresa se autodenominar, eu tenho uma excelente gestão ESG, é complexo, isso pode caminhar e ser visto como um greenwash, né? Então, a promoção do selo é exatamente para você ter uma verificação independente. Eu estou indo lá, estou te avaliando, estou te atestando como especialistas nos temas, né? Então, isso traz evolução para a companhia, clareza para a comunicação e credibilidade para aquela comunicação com o mercado, né? Isso é crucial, sem dúvida. A pergunta que eu ia te fazer, Samuel, está completamente alinhada a uma pergunta que está aqui no chat, né? Eu ia te questionar como é que foi aí, como que sua equipe trabalhou a transferência de conhecimento e engajou fornecedores e stakeholders, né? E o Luiz Pereira perguntou exatamente isso: que pequenas empresas podem cobrar de seus fornecedores e cobrar deles aí critérios, ali, indicadores de impacto de sustentabilidade. Então, conta pra gente, Samuel, você contou da gráfica ali, como é que vocês agiram para engajar e quais foram ali, o que vocês acabaram cobrando? A gente sabe que isso daí é uma cobrança voluntária, não é obrigatória, mas a gente carece em minimizar aquele risco dentro da cadeia de valor, né? Vamos começar do básico? A gente precisa cobrar que o certo seja feito. Então, vamos começar de uma coisa muito Exatamente. simples. Ah, Conformidade, né? eu vou te vender sem nota fiscal. Não, cara, eu não posso comprar sem nota fiscal. Pronto. Esse é o primeiro. Então, não é o caso da gráfica, tá? Mas vamos começar do simples. Como é que uma pequena empresa garante que os seus fornecedores. Eu vou comprar um negócio de você, cara, eu quero nota fiscal. Eu não posso comprar de você sem nota fiscal. Ah, mas se eu comprar com nota fiscal, eu não vou conseguir sustentar o meu negócio. Então você precisa rever o seu negócio, ao ponto que a nota fiscal exige aí, seja parte. Ah, eu vou te mandar um empregado meu aí, que é um agregado meu, que se der um problema, ele cair, o problema é dele. Então, tem que ter um vínculo, tem que ter uma segurança trabalhista. Então, assim, a gente precisa exigir que o certo seja feito. Se a gente começar do certo, ah, eu chamei um pequeno fornecedor aqui, vai fazer uma obra na minha loja, e o cara vai jogar o lixo aqui na esquina. Cara, tem que ter uma caçamba. Então, assim, se a gente não fizer, se a gente não partir do mínimo, do certo, do esperado, a gente dificilmente vai conseguir avançar nessa agenda. Então, o ESG fala sobre isso, sobre a gente entender o que é aquilo que é certo. Ah, eu questiono a necessidade de uma caçamba. Tudo bem. Você tem todo o direito de questionar. Você vai lá, procura o legislador e diz para ele que você não quer caçamba. Mas enquanto a legislação disser que tem que ter a caçamba, você tem que ter a caçamba. Você não pode dar jeitinho. O ESG escancara isso em todos os processos. Não tem jeitinho. O ESG vai dizer se você é ou não, se você fizer o certo. Então, eu acho que para qualquer fornecedor, para o pequeno fornecedor, para o pequeno parceiro, a gente tem que pedir que o certo seja feito. Esse é um bom começo para você começar o seu ESG. Entendeu? Acho que essa é a melhor forma da gente dizer como é que eu engajo as outras pessoas para fazer o certo. E vou dizer, a gráfica começou a emitir nota fiscal para a gente. E aí ela disse que começou a emitir nota fiscal também para outros clientes, porque ela viu que aquilo aumentou o faturamento dela, e aí ela disse, olha, eu precisei fazer um empréstimo, e aí eu tinha lá como comprovar o meu faturamento. Então, quando você faz o Exatamente. certo, quando você avança dentro daquilo que está regulamentado, você consegue avançar nisso, entendeu? Então é isso. Sem Acho que dúvida, há esse é o uma processo. consequência positiva, né? E essa parte da conformidade, de fazer o certo, é essencial. E Luiz, que questionou a gente aqui no chat, também é muito comum, e a gente vê isso em cases de empresas que a gente acompanha, que a gente acompanha, que a gente faz o selo BVSG, que esse trabalho de formiguinha dentro dos pequenos gera muito impacto positivo, porque é formador. É formador e engajador daquelas pequenas empresas a começarem a fazer o correto, e aquela empresa começa a ver o valor daquilo que é correto, né? Comentou de resíduo, de caçamba, né? A gente fala tanto, pô, já tem tanto ecoponto agora distribuído ao longo
dos municípios, né? Tem até aplicativo hoje, descarta no lugar certo, tenha certeza, não contrate, não, o seu Zé vem retirar o lixo aqui, onde ele joga, não sei. É responsabilidade nossa também, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é crucial e acho que faz um elo fantástico aqui com a pergunta que eu queria que a Daniela mencionasse, né? E desse um pouco mais de explanação para a gente. Dentro da agenda da sustentabilidade, dos grandes acordos mundiais, e a gente acabou de passar por uma COP30 aí, tem mídias, né, bastante a respeito sobre isso, mas há também um olhar muito incorreto, né? Até me corrija se eu estiver errada, viu, Daniela? Mas quando a gente fala em salvar o planeta, não é salvar o planeta, é salvar, na verdade, as condições que hoje a gente tem, boas condições de vida, de saúde, de produtos e de acesso para gerações do amanhã, né? Então eu quero salvar esse modelo econômico, esse modo de consumo de vida. A gente cresceu em qualidade de vida, né? Em expectativa aí de vida da população. Então a gente quer que tenha alimento, água, recursos minerais para a produção dos nossos aparelhos e das nossas coisas. Daniela, conta um pouquinho para mim aqui, quando a gente muda um pouco esse contexto, a gente não é só o setor público, não é só salvar o planeta, que benefícios práticos uma empresa tem e que benefícios também uma pessoa tem quando ela começa a olhar isso de uma maneira mais clara, né? O seu resíduo, o seu impacto. Comenta um pouquinho sobre essa mudança, até um pouquinho de visão do que é sustentabilidade. Sim. Acho que a gente pode fazer uma analogia, inclusive, né, com a nossa vida no dia a dia mesmo, né? Quando a gente leva uma vida financeira, pessoalmente mesmo, mais organizada, né, quando a gente organiza os nossos gastos, né, quando a gente diminui o nosso desperdício em casa, isso acaba gerando impacto financeiro no nosso bolso, acaba sobrando mais no final do mês, né? Eu acho que o ESG é a mesma coisa, ESG é gestão, ESG é organização. Parece ser abstrato, né? Mas quando a gente coloca isso na prática, quando a empresa organiza os seus processos, ela reduz desperdício, mitiga riscos, o impacto no bolso ele é direto, né? Então, um processo eficiente, ele consequentemente gasta menos. Se você evita multas, inclusive passivos, não conformidades, tudo isso acaba economizando, né? Então, inclusive também no impacto social, se a empresa reduz acidentes, ela acaba diminuindo afastamentos, ela aumenta a produtividade, uma coisa leva a outra. Então, acho que além disso, a clareza, né, da estratégia ESG permite que as empresas elas tomem decisões mais inteligentes também. Eu acho que esse é uma mudada de chave muito importante, inclusive. Acho que até o Samuel comentou nesse sentido, né? É uma nova mentalidade. Então, quando a empresa começa a olhar com esse viés do ESG de uma maneira mais organizada, a empresa se torna mais madura, né? Então, a empresa se passa a entender aonde que vale a pena investir, onde não vale, aonde que ela precisa ajustar a rota, né? E passa a inovar também, inclusive, né? Por esse exemplo do Samuel, né? Eu não tenho dinheiro para contratar um inventário de gás de efeito estufa. Vou fazer parceria aqui com uma universidade. Então, isso é uma inovação e isso acontece no dia a dia quando a gente quando a gente quer implementar o ESG. Então, todo o impacto ambiental e social positivo que traz da implementação do ESG, com certeza tem impacto financeiro e operacional também. Excelente, ótimo. Então, é um resultado de eficiência no final também financeiro e com olhar aí de engajamento e de social, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Samuel, a Andréia Pacheco Silveira, né? Isso mesmo. Ela fez um questionamento, ela é de um instituto, especialista no Pilar S social, e ela vê ainda muita dificuldade das empresas entenderem aí a importância do impacto social daquela empresa, a importância da reputação corporativa daquela empresa. E aí ela pergunta, na visão de vocês como especialista, Samuel, Daniel, qual é o pulo do gato? Como é que a gente faz as empresas terem noção da importância e reduzir essa resistência à pauta? Essa é uma pergunta um tanto quanto complexa do ponto de vista de resposta, né? Por quê? É, é difícil para uma empresa entender o engajamento social dela se ela não vê mudança na linha final do resultado
proveniente desse engajamento. Então, se você não tiver um propósito muito claro, um objetivo muito claro, constituído e uma cultura muito forte para isso, como é que ela consegue fazer esse pulo do gato, né? Então, para nós era muito claro o propósito, oferecer a melhor experiência. Então, oferecer a melhor experiência, por exemplo, se você for lá no site da Petronect, você vai entrar e vai conhecer o nosso programa de voluntariado, que é o Reconnect, o nosso programa de voluntariado e responsabilidade socioambiental. Por que a gente instituiu o Reconnect? Porque a gente queria dar oportunidade dos nossos empregados se engajarem em causas voluntárias. Então, a gente dá até um dia por mês por empregado para se engajar em causas voluntárias, porque a gente entendia que isso era o retorno que a gente poderia oferecer para a sociedade. Se você entrar lá na nossa página do Reconnect, você vai conhecer, por exemplo, a nossa série de livros infantis, onde a gente pega os nossos valores corporativos e transforma em histórias infantis. Como é que eu falo de conformidade para uma criança? Como é que eu falo de sustentabilidade para uma criança? Como é que eu falo de felicidade para uma criança? Então, a nossa série de livros infantis está lá. Ah, tá bom, Samuel, legal. Vocês então têm esse propósito, vocês conseguiram isso. Mas para uma empresa que não tem esse propósito, que não está alinhado com isso, chama-se reputação. Então, se uma empresa vai ter sustentabilidade ao longo do tempo, e aí fazendo uma analogia com as nossas carreiras profissionais, se a gente vai ter sustentabilidade profissional ao longo do tempo, a gente tem que ter reputação. E a reputação da empresa passa justamente pelo que ela retorna à sociedade. A gente sabe que tem muita gente que tem raiva de empresa, pô, tanta empresa rica não faz nada por mim, não sei o quê. Então, se a empresa entender que ao retornar para a sociedade aquilo que ela pode, da melhor forma que ela pode, esse impacto social gera retorno reputacional para ela. E retorno reputacional gera mais negócios. Agora, como ela vai traduzir isso para cada empresa a qual ela quer fazer esse movimento, aí ela precisa estudar a empresa, precisa entender qual é o contexto e como é que ela faz essa alavancagem de reputação. Mas se isso não for da cultura da empresa, não tiver no propósito dela, ela tem que buscar o caminho da reputação. Cara, a ação social melhora a sua reputação, ao melhorar a sua reputação, você gera mais clientes, gerar mais clientes é gerar mais negócios. É esse o caminho. Fantástico, Samuel, muito legal aqui. É, Antes da gente até encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta que está aqui no chat, e está atrelada à questão da reputação. O Felipe Del Castilho pergunta sobre se a gente pode falar um pouquinho sobre greenwash. Teve um Café com BV que a gente entrou mais no tema da comunicação transparente, tá? Já digo aqui, tá gravado no nosso YouTube, nos nossos canais do Biro Veritas. Foi focado como especialista em asseguração de relatório, para olhar realmente reporte de companhia e essa importância da reputação. O Samuel comentou sobre essa questão da reputação empresarial, inclusive a reputação pessoal aí numa trajetória profissional, né? Greenwash tá completamente relacionado, né? Explica um pouquinho mais, Daniela, para a gente aqui, para quem está nos ouvindo, o que é denominado greenwash e o que a empresa tem que fazer para tomar cuidado de não cometer esse erro na comunicação, essa falta de transparência. Uhum. Bom, o greenwashing, né, ele é definido quando uma empresa se auto-intitula sustentável, né, ou que possui práticas ESG, mas não tem de fato, né? Então, é justamente você divulgar ações ambientais, sociais, de forma exagerada, né, ou enganosa, desconectar com a realidade só para melhorar a imagem da empresa. Então, isso é greenwashing. E quando a gente fala em ESG, principalmente hoje, que esse tema tem ganhado bastante relevância, né, acho que a gente está vendo muito greenwashing e isso está até descredibilizando um pouco o tema, né? Acho que é um problema realmente real, assim, que a gente está tendo que lidar hoje em dia. E eu acho que, eu acho não, com certeza, a melhor maneira da gente evitar o greenwashing, a gente garantir que realmente as nossas práticas elas são reais, né? E comunicar isso para o mercado é você ter uma certificação, você ter uma validação, né? Um selo, por exemplo, o nosso produto, né? O BVSG 360, ele busca justamente dar essa validação, essa chancela de que realmente a empresa possui aquelas práticas que ela está relatando, né? Então, é como se fosse, por exemplo, a ISO 14000. Você pode pegar a norma da ISO 14000 e aplicar ela para o seu negócio. Mas você não pode falar que você é certificado ISO 14000 se você não passar por uma auditoria de certificação através de um organismo certificador. Então, para o ESG é a mesma coisa, né? Então, a melhor maneira da gente evitar o greenwashing, com certeza, é a gente buscar essa chancela de uma terceira parte.
Fantástico, ótimo. Muito obrigada, Daniela. Para finalizar, eu queria que cada um de vocês falasse assim, uma mensagem, uma dica, um recado para os gestores que estão aqui nos assistindo, para os clientes que estão aqui acompanhando e que acham ainda o ESG uma montanha difícil de escalar. Como começar? Que dica que vocês dariam? Amanda, eu vou falar aqui e vou responder duas perguntas que estão aqui no chat, uma do Felipe e outra da Kátia. O Felipe perguntou aqui como equacionar as exigências ESG e depois todos os fornecedores são igualados pelo preço do produto ou serviço. E a Kátia perguntou, além da questão de investidores, quais os outros benefícios a empresa tem com a certificação ESG? Então, vou começar pela Kátia, depois eu emendo no Felipe e faço minha consideração final, tá bom? Kátia, o benefício é interno para a empresa. Porque quando você traz tudo para o mesmo guarda-chuva, fica mais fácil gerir e entender a interconexão das coisas. E aí, ao ter uma prática ESG, Felipe, respondendo a sua pergunta, para os fornecedores, é importante que você entenda com o seu cliente, para quem você está fornecendo, se o ESG é requisito mínimo de entrada para participação ou se ele é diferencial competitivo. Porque se ele for requisito mínimo de entrada, só entra para jogar o jogo quem for ESG. E aí vai ganhar quem de fato tiver o menor preço. Agora, se ele for requisito de diferenciação e está levando quem tem o menor preço, o erro não é seu que está sendo ESG. O erro é do seu cliente que está comprando errado. Então você tem que questioná-lo. Então, muita atenção a isso, porque essa é uma recorrência. Eu vou investir em ESG e o cara vai me cobrar pelo preço no final. Então, assim, se ESG é requisito mínimo para participar, você tem que ter ESG. Agora, se ele coloca que ESG é diferencial e ele está contratando pelo preço, você tem que questionar esse processo. Talvez não seja nem bom você se relacionar com esse cara, porque ele não está fazendo o que ele diz e não está dizendo o que ele faz. Então tem que ter atenção nisso daí, tá? A minha dica é simples, Amanda. Comecem. Comecem. ESG é vivido na prática. Então você precisa começar. Escolhe um ponto lá que é mais fácil para você. Ah, para mim é mais fácil a minha governança, os meus relatórios de gestão, o meu controle de caixa, o meu relatório financeiro. Ok, comece por lá. Busquem um relatório de aderência para ver o que é que a norma exige. Ah, eu não consigo fazer. Ok, pega a norma, vê lá o que a norma orienta. A norma está aí, é pública, você consegue baixar, tem um custinho, acho que é R$ 200 a norma na BNT, vai ler a norma. E aí você vai ver se você está caminhando. A gente no Brasil tem um grande modelo de normatização. A ABNT é um grande modelo de normatização, serve de referência para muitos lugares no mundo. Se a gente pegar e entender as normas que a gente tem, que a gente construiu aqui, a gente consegue andar mais perto do certo e a gente consegue fazer melhor. E isso conversa para acabar com o que a Dani falou lá sobre a COP30, né? Salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo não é o governo, não é a instituição, somos nós como indivíduos organizados dentro de instituições sociais, sejam as empresas, sejam os governos e etc. Então a gente precisa conhecer o que nós mesmos, como seres humanos, escrevemos e o que normatiza essa relação. É isso, obrigado, parei. Excelente, Samuel. Dani? Muito bom. Samuel traduziu perfeitamente a minha mensagem também. A minha é isso também, começa. Você comentou, né, de ESG parecer uma montanha difícil de escalar, mas só parece uma montanha quando você olha muito de longe. Quando você começa a caminhar, né, você percebe que você já está no meio do caminho, você já está ali escalando a montanha. Então, começa com o que tem, organiza, dá nome para os processos, cria uma rotina, né? E é o que o Samuel falou, a gente não precisa de grandes investimentos. A norma da ABNT já é uma prática recomendada que você pode baixar, ler e tentar seguir com o que ela já traz, né? Depois você busca, talvez, uma chancela, um selo, e essa evolução ela vai acontecendo a cada dia. De forma E não é gradativa. buscar a perfeição, né? É ter consistência. Exatamente. Muito obrigada. Gente, eu quero passar um recado aqui. O BV, o selo nosso BVSG, ele tem um autodiagnóstico. E a gente tem até um modelo de atuação onde a gente, a partir do autodiagnóstico, que é gratuito, a empresa pode nos acionar, a gente tem uma conversa, a gente brinca que é praticamente isso daqui uma consultoria gratuita, a gente já faz um processo todo de diálogo com a empresa, onde estão as suas lacunas em cima do autodiagnóstico, exatamente porque, para nós, como provedores de serviço dentro da estratégia de sustentabilidade, a gente precisa entender qual que é a dor daquele cliente, daquela empresa,
para poder guiar ali qual é o produto mais adequado, qual é o serviço mais adequado. Então, a nossa equipe do Bureau Veritas colocou aqui no nosso chat o link do autodiagnóstico, façam o autodiagnóstico e contem com a gente aí nessa trajetória e comecem a jornada ESG. Muito obrigada a todos. Obrigada, Samuel. Obrigada, Daniela, pela participação e parabéns, Petronet, pelo selo protagonista. Tchau, tchau.